Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Café com Bíblia. Quero, nesta manhã, compartilhar com vocês uma palavra que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo é o capítulo 4, versículo é o conhecidíssimo versículo 13, que diz assim: Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, minha irmã, nós reclamamos, como diziam os nossos avós, reclamamos de barriga cheia. Paulo é para nós um exemplo não só de uma fé teórica, não só de uma fé escrita, não só de uma fé que é exortada para cumprimento do povo de Deus, mas nós vemos em Paulo uma testemunha de uma fé prática, de uma fé executada no seu dia a dia. É impressionante o número de vezes que o apóstolo Paulo se encontrou em situações de tribulação, em situações de perseguição, em situações completamente desfavoráveis, não só ao que ele pregava, não só a sua pregação sobre o Cristo vivo, ressurreto e Salvador, mas também em relação à sua própria vida, a sua própria história, aquilo que ele desempenhava como homem. Assim, vemos claramente na vida de Paulo, meu irmão e minha irmã, uma vida que não foi nada fácil. Absolutamente nada fácil. Paulo enfrentou, como bem conhecemos, muitos desafios na pregação do Evangelho, desafios dentro e fora da igreja, porque ele vai dizer aqui aos filipenses que eles foram os únicos, num primeiro momento, que se associaram a ele e o ajudaram financeiramente. Paulo vai aqui até chegar a este famoso texto de Filipenses 4,13, no tudo posso naquele que me fortalece, que tantos usam de forma equivocada. Paulo, antes disso, ele vai dizer que ele aprendeu a conviver não tendo absolutamente nada. Ele aprendeu a conviver na pobreza, ele aprendeu a conviver com as tribulações, ele aprendeu a conviver com as perseguições, ele passou frio, sede, fome, foi chicoteado, em determinado momento teve que se fingir de morto, porque queriam tirar-lhe a vida. E assim, então, foi a vida do apóstolo Paulo. Por quê? Por causa da pregação do Evangelho. Meu irmão e minha irmã, repito a frase inicial dos nossos avós: reclamamos de barriga cheia. Vivemos, a priori, vivemos num país em que não somos perseguidos da forma como Paulo foi perseguido, não somos, até esse momento, vilipendiados em nossos direitos, com algumas exceções, obviamente, mas ainda vivemos, não só num país, mas ainda vivemos num mundo em que, guardadas as proporções de geografia, de cultura, de localidade onde nós estivermos, nós podemos carregar as nossas Bíblias debaixo dos nossos braços, podemos pregar o Evangelho ainda em algumas praças públicas. Nós sabemos que um dia isso não será possível, mas enquanto for possível, que venhamos a reclamar menos, que venhamos a murmurar menos, porque Paulo é para nós um exemplo de fé e prática, um exemplo da fé teórica pregada e um exemplo da fé prática ali executada, exercida por ele dia a dia diante de todas as dificuldades pelas quais ele passou. Tudo posso naquele que me fortalece? Não é só no sentido de pensarmos ou imaginarmos que Deus vai realizar tudo aquilo que está no meu coração, Ele vai me conduzir a receber todas as bênçãos que eu gostaria. Não significa absolutamente nada disso, mas muito pelo contrário. Significa que, nos momentos de dor e sofrimento, de fato, eu posso me segurar em Deus, porque é Ele que me fortalece. No momento de tribulação, eu posso me agarrar no Senhor e na Sua palavra, porque é Ele que me fortalece. Eu posso passar qualquer coisa nessa vida, que é o Senhor que me fortalece.
porque nele eu posso todas as coisas, porque nele, de fato, eu posso ter a certeza de que suportarei as aflições dessa vida, porque o Espírito de Deus me consola, me conforta, me assegura estar nas mãos de um Deus que cuida, que trata, que protege e que guia as nossas vidas. Portanto, meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual tem sido a sua dificuldade, eu não sei, de repente você está numa maré boa, não tem acontecido nada de ruim, mas pode ser que em determinado momento a tempestade chegue. Então, de fato, tudo podemos naquele que nos fortalece. Então creia que mesmo em meio a tempestades, mesmo em meio a vendavais, mesmo em meio às tribulações, Deus é o Senhor que nos sustenta e nos guarda na nossa caminhada de fé, esperança e amor. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.